Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live aula do Domínio Áudio. Essa aula é a aula número 5, a quinta semana, que todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, a gente está tendo esse encontro aqui. E a aula de hoje, essa quinta aula, são 4 dicas de como gravar voz em casa com qualidade profissional. Óbvio que dá para expandir isso também para uso em live, também para uso em estúdio, e dá para a gente brincar bonito. Deixa eu só organizar aqui o chat para ficar um negócio mais... Só um minutinho. Massa, pronto, eu já estou com o chat aqui separado e vamos nessa. Fogo na moleira. Massa, o Luan mandou aqui, direto da cidade bela chamada Olinda, Pernambuco. Saudade da minha Olinda, saudade das minhas geladeiras, mas deixa eu dar uma melhorada nessa loucura sanitária que a gente está vivendo, esperando a picada no braço para a vida voltar um pouquinho ao normal. Então vamos lá, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana. É uma forma de me doar um pouquinho para vocês, de chegar um pouquinho junto, e cada aula que a pessoa dá é um ensinamento a mais que a pessoa tem. Então é muito importante para mim também estar nessa troca. E falando em troca, esse daqui é um momento, é um ambiente muito legal, muito gostoso, porque tem o chat aí e a gente consegue estar trocando uma ideia ao vivo. Então 100%, óbvio que tem um pequeno delay, mas aí a gente consegue estar trocando essa ideia. Então não deixem de jeito nenhum de meter pau no chat. Ok? Vamos nessa. E aí, para quem é a primeira vez aqui, pousou aqui de paraquedas, ainda não me conhece, meu nome é Renato Barros. A minha missão é ajudar pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos, produtores iniciantes, produtores executivos, a gravar música em casa com qualidade profissional, conseguir se produzir com excelência e com isso conseguir adquirir autonomia, independência e viabilizar projetos que, infelizmente, às vezes sem grana não tem como fazer. O Regis Costa mandou aqui, buenas, Regis, seja bem-vindo. Chegue junto que a aula vai ser bem massa. Vamos lá. Algumas pessoas me perguntam da minha formação, né? Eu acho interessante falar também. Minha formação acadêmica é em produção fonográfica, eu sou formado em produção fonográfica, e minha formação profissional é como técnico de som, tanto de som ao vivo como técnico de estúdio, tanto de gravação quanto pós-produção, mixagem, mais especificamente. E eu executo essa minha missão de ajudar a galera a gravar música em casa de forma gratuita através dos canais do Domínio Áudio, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube. Cliquei aqui sem querer. Até mostrando aqui para vocês aqui o Instagram do Domínio Áudio, com alguns materiais bem legais. Aqui o Facebook também e o YouTube, que é onde vocês estão no momento. Eu estou sempre pensando em melhorar esse material por causa disso. Eu estou pensando em novas linhas editoriais para fazer, principalmente de cortes dessas lives. Essas lives, às vezes, geralmente passa de 1 hora de duração, então às vezes é meio complicado acompanhar
é tudo. Então eu estou trabalhando em alguns cortes para ter algum assunto mais mastigadinho e mais direto ao ponto para vocês. Porém, quem tem a oportunidade de estar junto na live, eu particularmente acho um momento ímpar, realmente de troca de conhecimento e a gente aqui construindo e melhorando junto. E eu também, até uma novidade que eu ainda não tinha comentado publicamente, mas está no forno a comunidade do Domínio Áudio. Eu estou pensando em como, em algumas maneiras da gente estar mais junto, de eu ajudar vocês, tanto didaticamente como de uma forma da gente realmente estar mais próximo, com talvez mentoria, tirada de dúvida, enfim, uma comunidade mesmo, um ambiente onde a gente possa estar na nossa patota, na nossa panelinha de aprendizado e de crescimento, porém ainda está no forno essa comunidade, mas no momento propício vocês vão ter novidades disso daí. Opa, deixa na mão não. E antes de começar, quem está online aí, mete o dedão no like, que a aula de hoje vai ser bem especial. Quem ainda não foi inscrito ou inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também existe um cadastro para as live aulas. Quem estava aqui desde o início viu que eu mandei um e-mail avisando o link, avisando o tema. Então, se você quer receber um e-mail meu toda vez que eu estiver entrando online para avisar o assunto da aula e que eu estou online para você não perder nenhuma aula, é só botar liveaulas.dominioaudio.com.br/cadastro, colocar o e-mailzinho lá e fazer o cadastro, ou o link está na descrição, então não precisa fazer o processo de digitação chatinha. E aí, propriamente dito, começando a nossa aula, a nossa estrutura da aula de hoje vai por introdução, como sempre, né? Depois vamos para 4 dicas para gravar música em casa com qualidade profissional. E para quem ficar até o final, vai ter uma dica bônus. Então, para quem ficar até o final, não vão ser 4 dicas, vão ser 5. Então, é bom segurar aí, porque a dica bônus vai ser uma dica bem legal. E depois eu vou abrir para perguntas. Porém, contudo, todavia, entretanto, qualquer dúvida, qualquer comentário, podem usar e abusar do chat ao vivo. Eu gosto muito quando vocês interagem pelo chat, manda o alô pelo chat, pelo nome, eu sabendo o nome de vocês, fazem pergunta ao longo da aula e aí eu vou respondendo ao passo que dá para responder, mas eu acho muito importante, por mais que eu abra o momento para perguntas, é mais para alguma pergunta que não deu para responder, ou enfim, mas por favor, comentem no chat, metam bronca nisso daí, que a aula fica muito mais interessante do que se a gente ficar só esperando para o final. E vamos lá. Nossa introdução. A gravação de voz é uma das coisas que a galera mais procura gravar em casa, e tem alguns motivos. E eu deliro chutar aqui um dos motivos, me ajeitar aqui para ficar centralizado. Um dos motivos é que a voz é o menor e o mais barato instrumento do mundo. Então, a meu ver, não existe um instrumento mais barato do que a voz, porque a gente já nasce com ela. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é cuidar, coisa que particularmente eu não faço muito. Dá para até sacar pela rouquidão natural da minha voz. Eu sou uma pessoa que falo muito rápido e falo muito alto. Então, são coisas que não ajudam a voz, mas se você cuidar da sua voz, treinar, estudar a sua voz, você vai ter o instrumento que
Papai do céu lhe deu, né? Porque você já nasceu com ele. E é menor porque você não precisa levar. Eu até brincava que a gaita era o menor instrumento do mundo, até o kazoo, outro instrumento pequenininho, mas a voz eu acho que só fica menor se você engolir o kazoo, que não é o caso. Então, nossas cordas vocais realmente a gente já nasce com ela e tá aqui guardadinha. E com isso, você tem uma facilidade de gravação que você não vê em outros instrumentos. Exemplo, se você quer gravar uma bateria, você vai ter muita, mas muita dificuldade de gravar essa bateria em um ambiente, sei lá, como o meu home studio aqui, que é um ambiente de 2,20 por 2,5. Pô, você gravar uma bateria é algo complicado. E até por mais que você consiga, o som não fica tão interessante, só que a voz, com lugares bem pequenininhos, já fica bem legal. E até um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre esses ambientes em uma das dicas. Então, dependendo do que você vai gravar, se vai ser um canto, se vai ser um podcast, o tamanho dos locais podem mudar um pouquinho. Mas normalmente você consegue gravar em lugares bem pequenos. Até se você entrar em estúdios profissionais, vocês têm, sei lá, vou pegar o exemplo como o Estúdio Carranca em Recife, que é minha segunda casa em termos de estúdio. Você lá tem salas grandes e salas pequenas, então muita coisa de voz se grava em salas menores, porque quer algo mais sequinho, algo mais controlado. E isso daí vai servir para uma gama de profissões. Eu aqui no domínio áudio eu dou um foco muito grande para a parte musical, para a parte de música. Porém, esse tipo de conhecimento transborda a parte musical, porque você pode ser cantor, você pode ser locutor, ator, podcaster, streamer. Então, se você quer fazer um stream de vídeo, digamos que você esteja jogando seu PS5 e está fazendo um stream ou um Minecraft da vida, nem sei se hoje em dia a galera ainda faz stream de Minecraft, deve fazer. Mas você vai precisar da gravação da sua voz. Mesmo que você não tenha a gravação da sua imagem, mas a sua voz, com certeza você vai precisar gravar. Podcaster, também gravação de voz. Ator, hoje uma coisa que está muito em voga é audiolivro. Além de você ler os livros, você ter a gravação para poder escutar em outros ambientes, fazendo outra coisa, lavando um prato, dirigindo e fazendo outras atividades que você não poderia estar parado lendo e você está escutando esse vídeo, esse áudio, o livro gravado, interpretado, é algo bem interessante. Outra coisa, devido às últimas leis aprovadas de acessibilidade, existe uma entrada muito grande no mercado para audiodescrição. Então a galera do audiovisual está gravando muito audiodescrição para filmes, tanto longa quanto curta, programas de televisão, locutores, a galera da publicidade e propaganda, sempre gravando em casa. Conheço vários locutores que têm sua pequena ilhazinha, seu home studio, e recebe as demandas das produtoras de áudio, rapidinho grava e devolve. E os cantores, óbvio, tanto para gravar guia, para finalizar em estúdios profissionais, como para, como é que eu posso dizer, gravar realmente propriamente dito. Se pega, tem um exemplo que eu gosto muito de falar, a Billie Eilish ganhou, assim, eu não sei quantos Grammys, passou a rapa no Grammy, e o disco dela foi inteiramente gravado em casa, produzido em casa, foi pós-produzido em estúdios profissionais, mas a parte de concepção foi feita dentro de casa. Isso mostra que realmente é possível
quando você realmente domina a gravação no home studio. Marco Souza, Marcão, grande mestre, salve! Salve, meu irmãozinho, um abraço aí para Marcão e para Ilhéus, na Bahia. Pô, que massa, tenho muita vontade, viu, Marcão, de conhecer sua terra, ainda vou chegar por aí. Mais uma vez, batendo carteirinha aqui, é um grande prazer lhe ter novamente aqui. E, continuando, gravar em casa cria uma coisa que eu acho que é fundamental hoje em dia para todo profissional da música, até pelo momento sanitário que a gente está vivendo, é algo muito necessário para qualquer profissão, que é ser independente e conseguir fazer as coisas em casa. Eu acho que uma das coisas que mais está na mídia é o home office, e se você traz isso para qualquer profissão, você tem que gravar voz, fazer meeting, que é um nome bonitinho para reunião, mas é óbvio que se você tem outra profissão, a voz é muito mais permissível você cometer erros do que se você está gravando realmente uma música. Porém, você dominar, aprender a gravar em casa, principalmente voz, vai te dar independência e muita economia de grana, podendo viabilizar coisas que você talvez nem tivesse grana para fazer e por você fazer em casa, você consegue viabilizar esse projeto. Então é muito, muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo e que a maioria de nós não temos dinheiro ilimitado, infelizmente. E aí vamos para a prática. Primeira dica: atenção na sua sala. Rapidinho, o Marcão mandou aqui, falando em gravar para podcast, por exemplo, esse eco na sua voz é natural ou gerado por delay? Minha sala agora, ela é uma sala que ainda não está devidamente tratada, acusticamente falando, Marcão. Então eu já estou com um projeto, vai ficar bem legal, vai ter aqui na parte de trás como é que eu posso dizer? Um difusor com 2 armadilhas de grave na lateral, umas cortinas aqui nos lados para matar as primeiras reflexões, painéis aqui atrás dos monitores de referência em cima. Então o projetinho está todo pronto, porém eu quero executar esse projeto. Eu não vou pagar para alguém fazer, até porque eu quero filmar eu produzindo, fazendo esse faça você mesmo. E até o projeto foi feito por Luizinho Referência de Recife, que é uma das pessoas focais quando se pensa em acústica de estúdio, e tanto grandes quanto pequenos em Recife, em Pernambuco como um todo. E aí eu mesmo quero fazer, só que a gente, infelizmente, agora 7 do 4, com a quantidade de pessoas doentes, com a quantidade a situação que estão nos nossos hospitais, eu estou preferindo segurar um pouquinho esse projeto e para sair para comprar madeira, comprar lã de rocha. E eu quero gravar na rua, eu entrando na loja, escolhendo o tecido, vai ficar bem legal esse material. E aí, por causa disso, eu coloco algumas superfícies acolchoadas por aqui para dar uma matada, mas você nota um reverbzinho na minha voz, ele é natural. Eu não estou usando nada aqui na pós. A minha voz, eu estou usando um equalizador, porque como essa reverberação ela é descontrolada, porque não está devidamente tratado acusticamente, eu uso um equalizador para dar umas matadas em algumas regiões que dão uma gritada, uso um compressor para dar uma achatada na voz e uma linearidade, vamos dizer assim, principalmente porque está falando de diálogo. E aí eu pensei em botar
um reverb, mas ele somado com o reverb da sala não ficou muito legal, então eu estou usando o reverb natural. Mas vamos lá. Primeira, atenção, e aí faz um link da pergunta do Marcão com essa primeira dica, é ter atenção na sua sala. Porque a gente normalmente não é muito intuitivo atentar para o ambiente de gravação, para a acústica, para essas situações. Então a gente se preocupa muito com o microfone, qual é o microfone que nós vamos gravar, qual é o pré-amplificador, qual é a interface. É normal até a gente se preocupar muito mais com os monitores de referência que nós vamos usar do que a gente está preocupado com a acústica da sala, com o ambiente de gravação. E é muito importante se atentar para isso, porque a acústica da sala vai interferir diretamente na qualidade do som. Então, o local onde você vai fazer sua gravação é até muito mais importante do que equipamento você usar. Então, se você está num ambiente legal, bem controlado, você consegue um ambiente legal, bem controlado e um equipamento não tão bom, você consegue resultados bem melhores do que se você tivesse com um equipamento muito foda e a acústica de banheiro, sabe? Então, são duas coisas que você precisa atentar. Então, silêncio e equilíbrio. Equilíbrio no tocante da equalização da sala para não ter nada sobrando muito de frequência, alguma região embolando demais, ou um reverb que esteja muito descontrolado. Isso somado com o silêncio de você não estar num ambiente ruidoso, num ambiente que você tenha sirenes, barulhos de obra. Então, a soma do silêncio com o equilíbrio é uma garantia de você ter uma boa gravação, principalmente de voz. E para você fazer isso, você não precisa ter uma acústica Pro, como eu estava falando agora, respondendo à pergunta do Marcão. Então, quando você tem uma acústica Pro, tá tudo perfeito. Mas dá para fazer no MacGyver. Até eu não sei a idade de vocês agora, mas eu acabei de entregar minha idade. Para quem não conhece, MacGyver era uma série que aparecia na televisão, que era um cara que ele era contra armas e ele fazia tudo no faça você mesmo. Então ele pegava, às vezes, um biliro com um canivete suíço e um chumaço de algodão e fazia uma bomba. Era impressionante. Então, toda a gambiarra bem feita, vamos dizer assim, a gente pode chamar de MacGyver. Então, exemplo, eu não tenho uma acústica perfeita ainda aqui no estúdio, porém eu coloco uns colchões, coloco alguns tecidos, e com isso você diminuindo as superfícies duras do ambiente e aumentando as superfícies, vamos dizer, maleáveis, esponjosas, você consegue dar uma controlada nessa reverberação e nas frequências que são exacerbadas. Vai ficar perfeito? Não. A minha voz não está perfeita. Porém, para o que ela se predispõe a fazer, que é um microfone de lapela, que por si só já tem suas limitações, porém, tem limitações que são positivas. É um microfone mais seco. Então, quando você está num ambiente que não está devidamente tratado, você consegue uma voz mais sequinha, uma voz melhor. Então, quando você colocar almofadas, colchões, tapetes, você consegue dar uma matada enquanto você não tem uma acústica profissional. Então, com isso, vai viabilizar seu trabalho.
Se eu fosse esperar ter uma acústica perfeita aqui no meu home studio, a gente não estaria trocando essa ideia agora. E essa uma das mensagens que eu quero passar para vocês. Feito é melhor que perfeito. Óbvio que o som não poderia estar sem inteligibilidade, que é um nome bem estrambólico para dizer vocês não estarem me entendendo. Pô, vocês até mandam um salve aí no chat quem está entendendo o que eu estou falando. E a ideia é exatamente essa. É para esse momento aqui. Se fosse uma gravação de música, eu talvez iria modificar meu ambiente para deixar ainda um pouco mais sequinho. Mas independente se você tem uma acústica Pro, uma acústica MacGyver, você precisa olhar e ter atenção na sua sala. O Marcão mandou aqui, a acústica aqui de casa é uma droga, muita dor de cabeça. Monitores em local sem tratamento não resolve o problema, só faz piorar. E ele lembrou, tinha Alf, o ET também dessa época. Meu irmão, acho que a gente é pareia de idade. Estamos aí junto, década de 80, final da década de 80 e início de 90. Exatamente isso. Aí ele falou sobre monitor em lugar sem tratamento. Realmente, eu tenho monitores de referência, porém eu tenho uma limitação do que eu posso fazer com eles e o que eu não posso, já que minha sala ainda não está devidamente tratada. Então, para alguns tipos de trabalho, super rola. Agora eu não vou esperar, com esses monitores, mixar um disco numa sala não tratada, porque ela iria me pegar mais peças do que me dar soluções. Então, pegando um disco, eu iria alugar algum lugar realmente bem tratado, ou eu iria prestar mais atenção e colocar mais tratamentos, vamos dizer assim. E aí, tem duas sacadas nesse tema que eu acho bem legal, que é o seguinte, é sobre o tamanho do tratamento. Quando você está querendo mais emoção, são coisas que precisam mais de emoção. Exemplo, você está cantando para um disco, você está lendo para um audiobook, alguma coisa assim. É importante você ter espaço, você não está preso num ambiente claustrofóbico. Então, é mais interessante, nesse caso, você tratar o seu ambiente como um todo. Então, se você quer gravar uma voz de música, dê uma tratada no seu quarto, dê uma tratada no seu ambiente de gravação, que vai lhe dar um resultado melhor, tanto em qualidade sonora quanto em liberdade de movimento, de interpretação. É um pouco mais caro porque o ambiente é maior, porém, você vai ter mais liberdade e essa liberdade vai impactar diretamente na qualidade do produto que você está gravando, principalmente se for um produto musical. Porém, se for uma locução, se for um podcast, algo que é mais... precisa de menos emoção, vamos dizer assim, menos interpretação, dá para ser em um ambiente menor. Menor lê-se, menor realmente pequeno, como um armário, um guarda-roupa. Então, se você vai fazer, óbvio, dependendo do local geograficamente que você esteja, porque isso pode representar muito calor, mas você pode entrar no armário que tenha cheio de roupas, ou até, se você quiser fazer um ambiente profissional, montar cabines de gravação, que aí você vai ficar, praticamente só cabe o seu corpo. Lá dentro você não tem nem espaço para abrir os braços, mas vai ser muito mais barato do que você tratar um ambiente como um quarto ou uma sala dedicada. Porém, isso daí já dá, essas duas opções já dão um norte para você escolher, dependendo do produto que você quer entregar, para o que essa sua voz vai ser gravada, uma solução um pouco mais cara, um pouco mais barata,
ou que vá lhe propiciar mais liberdade para mais emoção ou menos se você não precisa disso. Beleza, galera? Ó, já manda aí, eu acho que essa dica por si só e essa trocada de ideia já dá para meter o dedão no like aí. E vamos dar uma compartilhada também, vamos chegar junto para chegar mais gente e a gente poder estar sempre juntando mais galera para essa comunidade ficar juntinho aí. Vamos seguir aqui. O segundo tópico é silêncio nunca é demais. Porque não adianta você tratar um ambiente pensando nas frequências, pensando no controle de reverberação, se esse ambiente não é um ambiente silencioso, se esse é um ambiente ruidoso. Eu falo de ruído tanto de equipamento, de microfone, quanto de ruído externo, como vizinho gritando, um ambiente que fique próximo de bombeiro, próximo de obra, ou até dependendo se fique o horário que você esteja gravando pode impactar, porque os microfones, os mais sensíveis, principalmente os microfones condensadores, eles captam tudo. Eles captam as nuances mais pequenas e imperceptíveis. Então, às vezes, um cachorro latiu, sei lá, muito longe, vai captar. Em alguns momentos dá para, como é que eu posso dizer? Dá para disfarçar. Porém, em alguns momentos não. E, infelizmente, depois a gente vai ter muita dificuldade. Quem for fazer a pós-produção desse material. E, tendo em vista tudo isso que eu falei, é muito importante ter muito vívido na cabeça que tratamento acústico é diferente de isolamento acústico. Quando a gente fala sobre tratamento, é o controle do som que está dentro do seu ambiente. Então é um controle de reverberação, é um controle de ondas estacionárias, é um controle de algum tipo de frequência. Porém, quando você fala de isolamento, é o som de dentro não sair e o de fora não entrar. Exemplo, se você tem um baterista que mora num apartamento, seu vizinho de baixo provavelmente vai escutar essa bateria, vai escutar principalmente o bumbo, e você tratar o ambiente pode ser que ajude, mas não resolva, principalmente porque está tendo transmissão por meio sólido, por causa através da laje, realmente. Então você vai ter dificuldades com isso, só botando painéis acústicos, armadilhas de graves, difusores. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O tratamento é uma coisa e o isolamento é outra coisa completamente diferente. Se tratando de home studio, muitas vezes a gente não tem condições de isolar. Porém, aqui mesmo no meu home studio, eu tenho uma obra aqui perto, então eu prefiro gravar em momentos onde a obra não está funcionando. Então, geralmente eu gravo antes das 8 da manhã ou depois das 6 da noite, quando está chovendo, época de chuva. Quando chove aqui faz muito barulho nas janelas, então eu evito esses horários e isso daí eu vou com o jogo de cintura aqui e creio que é o jogo de cintura que vocês vão ter que ter se tratando também de home studio. O Marcão mandou aqui, ouvimos até as folhas que o vento arrasta na rua, é impressionante. Então, dependendo do microfone, se o microfone for muito sensível, qualquer besteiria realmente dá para captar de ambiente externo. O Luan mandou aqui, às vezes na hora
nem dá para perceber, mas quando vai para mix e comprime, esses ruídos ficam bem perceptíveis. E já tive muita dor de cabeça com isso. Realmente, Luanzinho, porque quando você comprime, você diminui o que passou do seu limiar, vamos dizer assim, que seria o threshold, você diminui o que passou, mas o que está mais, vamos dizer, mais longe, ele dá uma achatada. Então, os sons que estão mais baixos como é que eu posso dizer? Eles vão ser mais perceptíveis, porque eles são arrastados para frente pela compressão. Então, realmente, depois que você, na hora de gravar, às vezes você nem nota mais, quando comprime, realmente achata o som para ficar mais na cara, principalmente voz, tem dor de cabeça. Existem algumas técnicas para resolver isso na pós, porém, geralmente dá problema. Então, algumas dicas aqui. Primeiro, fechar tudo. Vou usar o meu próprio exemplo. Hoje, todo o meu trato é em home studio. Então, quando eu vou gravar, eu fecho tudo. Eu fecho porta, eu fecho janela. Então, eu fecho a porta aqui do meu home studio, eu fecho a porta do outro quarto, fecho a janela do outro quarto, fecho a porta da varanda, eu coloco cortina, então eu fecho tudo que é possível e imaginável. Aqui mesmo eu tenho uma janela dupla, que é o aparador de luminosidade e a janela realmente de vidro, então eu fecho as duas. Então o que dá para fechar, eu fecho, e com isso você consegue dar uma segurada. Então eu me lembro também da minha casa em Olinda, naquelas geladeiras bonitas, às vezes deixava a porta da varanda aberta e me gerava problema quando eu ia gravar no meu home studio. Então só de fechar a porta da varanda já cria uma antessala, então o som que vinha da rua já dava uma seguradinha. Então isso daí é algo que pode te salvar, fechar portas, janelas e o que mais você encontrar pela frente. Marcão mandou aqui, o Expander resolve esse problema. Marcão, pode ser uma saída, geralmente eu prefiro ir nos softwares de restauração de áudio antes de mandar para uma, como é que eu posso dizer, para compressão, ou até a expansão, né? Porque tem alguns sonzinhos, nuances, algumas coisas que a gente quer no som e dependendo da situação você pode resolver alguns problemas criando outras. Aqui o Marcão mandou, o Expander resolve esse problema do compressor ao trazer esses ruídos de fundo. Marcão, depende da situação, ele pode resolver ou ele não resolve. Eu acho que o que daria para matar seria, já que a gente está falando de gravação em home studio, seria usar softwares de restauração de áudio. Porém, já tem aqui nesse próprio slide, já está falando sobre software de restauração de áudio, que eu coloquei aqui como emergência porque o ideal é a gente realmente resolver na gravação. Qualquer coisa que tenha que ser resolvida na pós é muleta, é gambiarra. Às vezes essa gambiarra, esse ajeitadinho fica imperceptível, porém muitas vezes não. Muitas vezes você resolve um problema e gera outro, primeiro. Segundo, você às vezes vai ganhar horas e horas na edição, na mixagem e, via de regra, mixagem é bem mais cara que gravação.
independente se você está gravando em casa ou em um estúdio profissional. Mas aí, daqui a pouquinho, a gente vai tratar disso com mais detalhes. Segura aí. E outra coisa é o cabos longos. O computador, principalmente computadores torre, desktops, eles geram muito ruído por causa das ventoinhas. Então, é algo que é importante você prestar atenção, e caso o seu computador dê esse tipo de problema, é importante você ter cabos longos para seu computador estar realmente longe do ambiente de onde você está gravando, até dependendo fora da sala, dependendo do nível de ruído que você tenha. E aí, a parte de software de restauração, segura aí que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Passando aí para a dica 3, o tópico 3, transparência é melhor que cor. Transparência é melhor que coloração. Então, já botei aqui o conceito na cara para a gente dar uma nivelada, porque eu não sei se todo mundo tem fresquinho na memória esse conceito, mas coloração, a meu ver, óbvio que essa é minha explicação para coloração, é quando um determinado equipamento, ele modifica as características originais do som para dar uma certa identidade. Então, como exemplo, eu tenho a SSL2 da Solid State Logic. E aí, essa interfacezinha, ela tem um botãozinho chamado Legacy 4K, porque ele emula a coloração, a sonoridade de mesas de som da SSL 4000, porque tem uma sonoridade específica, uns agudos mais na cara. Então tem uma cor, tem uma característica. Então quando vai, até eu botei como exemplo aqui, um amplificador valvulado, porque as próprias válvulas, elas geravam uma distorção harmônica que coloria o som e modificava esse som, e é bonito. Porém, quando você está gravando em casa e você está gravando com pouca estrutura, no seu home studio, com equipamentos que não são ideais, é muito melhor você gravar uma voz limpa, uma voz transparente, do que uma voz colorida. Por quê? Primeiro de tudo, porque um som limpo, sem ruído nenhum, é muito melhor do que um som quente. Por que eu coloquei som limpo e sem ruído? Os equipamentos que colorem, equipamentos analógicos, equipamentos valvulados, são muito caros. Então, se a gente está falando de home studio e dependendo de uma limitação orçamentária, quando você pega algum equipamento que vá colorir demais o som, ele tem um ruído maior do que outros equipamentos, que custam mais de 10 mil reais em média. Então, você ter esse som limpo, sem ruído, é muito melhor do que esse som quente, principalmente porque na pós-produção você vai ter um controle muito maior, porque você na pós consegue dar cor ao que é transparente, ao que é flat, porém muito dificilmente você vai conseguir tirar a coloração de algo colorido. Então, e hoje em dia a gente tem uma gama de equipamentos, de softwares, principalmente, que emulam equipamentos analógicos, e você consegue ter na sua mão, hoje em dia, o que você quer, e num teste cego é praticamente impossível de você dizer o que é o equipamento propriamente dito físico e o VST
e o plugin, vamos dizer assim, VST não, perdão, o plugin. E aí, você, com isso, você consegue ter um som plano que você vai usar para o que você quiser. Se você quiser gravar um podcast, o que é bom para um podcast não necessariamente é bom para como é que eu vou dizer, para uma voz de trap ou uma voz de pop. São coisas completamente distintas. Então, se você tem um som que foi gravado limpo, você consegue transformar ele numa característica de som legal para trap, de som legal para sertanejo, de som legal para pop, de som para podcast, para uma videoaula. Agora, se você tem uma interface, um pré-amplificador, um microfone que vai colorir de uma forma, tudo que você for gravar nele vai ter essa coloração. Então, vai lhe dar amarras, vamos dizer assim, principalmente se tratando de home studio, que normalmente você tem uma limitação de equipamentos. Quando eu trabalhava no estúdio Carranca, lá você tinha uma gama de microfones que todos perfeitos. Então, eu quero gravar com um U87 da Neumann, não, eu quero gravar com o TLM 103, não, eu quero gravar com o AKG C114. Todos esses microfones são ótimos. Porém, quando eu tenho vários, ou C12 da AKG, quando eu tenho vários equipamentos, eu posso escolher e digo, não, eu vou gravar essa voz, e essa voz é de uma mulher que ela tem o timbre mais grave, vamos dizer assim. A pegada da música dela é uma coisa mais Airbnb e ela vai gravar música pop. Então eu posso escolher porque eu tenho todas essas características e eu vou escolher o equipamento certo. Porém, se eu estou no home studio, normalmente a gente tem um microfone para fazer qualquer coisa. Então, se você tem pouca versatilidade, mire sempre na transparência, porque aí na pós você brinca da forma que você quiser. E aí, o que acontece? O Marcão mandou agora uma dúvida. No local como home studio, por exemplo, em que volume você captaria o áudio? Menos 18 ou menos 6? Marcão, eu vou lhe ser muito sincero. Como eu sempre sou em todas as videoaulas. Não tem nem graça dizer isso. E você que está sempre aqui é testemunha disso. Mas vamos lá. Eu gravo com o som mais quente possível antes de clipar. Essa é minha regra. Renato, vai ser menos 18, menos 6. O que é o mais próximo do quente sem clipar? É isso que eu escolho. Exemplo, a minha interface, ela tem uma marcação aqui de 10 em 10. Então ela vai menos 40, menos 30, menos 20, até o menos 20 é verdinho. Aí o menos 10, ela é laranjinha e o 0 é vermelho, porque como é um equipamento digital, o 0 já é hard clip, já é clipe digital. Então já tem perda de transiente, perda de som. Aqui, ele tá, toda vez que eu dou um ataque de voz, ele tá no laranjinha. Quentinho, quentinho, quentinho. E em nenhum momento, em nenhuma aula que eu dei, ele bateu o 0 dB, ele clipou. Então eu imagino aqui que ele vai estar beirando os menos 6. No máximo, nos meus maiores arrobos de voz, daria menos 3. Mas o que tiver mais próximo de 0 possível, eu vou deixar. Então,
Isso eu faço dessa maneira porque eu conheço a minha voz, eu conheço o meu controle de voz. Porém, quando eu vou gravar a galera na rua, aí na aquecida de voz, geralmente eu trabalho aí -12, -10, porque quando o cantor ou cantora aquecer, que for a hora da boa mesmo, que soltar a voz, vai bater ali -6, -3. E se eu passar a voz muito quente, vai me dar problema que quando for a boa, vai clipar e não vai ser legal. Independente se o equipamento é analógico ou digital, eu trabalho dessa forma. Renato, e som ao vivo, da mesma forma. Eu vim de uma escola onde você não precisava aquecer tanto pré assim, porque a diferença é mínima, se tratando de, hoje, 24 bits, então você consegue ter uma profundidade de som legal. Porém, eu aprendi também em outra escola, vamos dizer assim, que falava que é uma coisa mais old school, que é o quanto mais quente, melhor, que é como se gravava nas antigas, e eu preferi seguir essa linha de raciocínio. E no ao vivo me livrou de muita dor de cabeça, e na gravação em estúdios profissionais me livrou muita dor de cabeça também, e em casa também. Então, essa seria a minha dica para você, Marcão, da parte do volume. Pode tudo, menos clipar. Não clipou, tá perfeito. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos seguir. Pô, que massa, que massa. Eu gosto de aula assim, sempre a gente trocando ideia. Pô, quero agradecer a Luan, Marcão, sempre junto e sempre perguntando. É isso aí. E galera, quem tiver alguma dúvida, manda dúvida aí no chat, manda um alô. Eu vi agora Léo da Bodega, Massa de Baixo. Porra, meu irmão, que legal que você tá aqui. Seja bem-vindo. Fica juntinho aqui com a gente, que com certeza eu estou fazendo o máximo aqui para passar os conhecimentos da forma mais tranquila possível, que aqui dentro da minha cabecinha é meio conturbado, mas aqui a gente, por isso até que eu faço um slide bonitinho para eu não me perder. E aí o Marcão até mandou aqui, ainda falando sobre os volumes, assim você não precisa dar muito ganho na pós. Exato, é muito melhor você tirar de algo que existe do que você colocar um up digital onde talvez alguns transientes não estão ali. Eu prefiro, eu só até quero... Isso eu aprendi com um grandíssimo técnico de som chamado Júnior Evangelista. Então, realmente, som bom é som quente. Lógico, na minha opinião. Existem várias outras pessoas, até um grande mestre na minha vida, que é o Adriano Duprá. Ele já tem um pensamento um pouco diferente, que ele dá menos quintura, porque hoje em dia a tecnologia nos dá recurso de, na pós, a gente chegar junto com o que precisar. Então, o som chegou. Principalmente para ao vivo. Já estúdio, ele bota uma quinturinha a mais. Mas se for para escolher, meu padrão é quanto mais quente, melhor. O Luan mandou aqui, às vezes eu peço para o vocalista passar do jeito que ele vai cantar, com o mesmo volume que vai cantar, não clipa. Mas na hora da boa, clipa. Porque é o seguinte, Luanzinho, por mais que você peça para o vocalista cantar do jeito que ele vai cantar, ele nunca vai cantar. Isso até é uma dica para quem for artista
não for gravar outra pessoa, mas for se gravar, ou essa trocada de ideia sirva para ter mais domínio de si dentro de um estúdio de gravação, pô, você, na passagem de som, você nunca vai dar. Óbvio que pode ter uma exceção, porém, assim, se pegar pela via de regra, na hora da empolgação é diferente, pô. A mesma coisa, eu testei minha voz de uma forma, agora eu tô empolgado trocando ideia com vocês, então eu falo mais alto que o normal, eu gesticulo mais do que o normal, não tem como emular isso, toda essa emoção. E a emoção às vezes dá volume. Imagina se você tem um cantor, cantora com um vozeirão a lá Fafá de Belém, e aí na hora da boa dá um grito e lá você estava quente demais porque na passagem de som, se você trabalha ali menos 12, menos 10, é uma garantia que você vai ter que gritar mesmo para clipar. Mas vamos nessa. E aí, voltando ao assunto da transparência, a escolha do microfone é muito importante. Às vezes a gente pensa muito em pré-amplificador, a gente pensa muito em compressor, a gente pensa muito em interface. Porém, uma das coisas que mais colore som é o microfone. Por quê? Porque cada microfone ele tem uma resposta de frequência diferente. Então, tendo em vista isso, escolha o mais plano possível. Tem alguns microfones até que de um para outro, é mesma marca, mesmo modelo, você vai achar a diferença. Os microfones, uns BM800 da vida, é mais ou menos isso. Tem alguns, se você pegar 2 BM800 comprado do mesmo vendedor, do mesmo lote, você vai ter 2 sons distintos. Então, se for para dar uma dica e você tiver uma balinha na agulha em termos de grana, prefere um AKG, um microfone que vai te dar realmente um padrão um pouco mais linear, porque isso vai te dar muito mais, como é que eu posso dizer, armas para a sua pós-produção, se você for fazer essa pós-produção. Porém, caso você não vá fazer essa pós-produção, quem for fazer a pós vai se dar bem. E, consequentemente, o profissional se dando bem, o produto também vai se dar bem. Beber aqui mais uma aguinha. O Luan mandou agora. Agora está explicado. Eu não sou músico, nem muito menos vocalista. Não estava ligado nisso de aquecer. Isso serve para voz ou para qualquer instrumento. Meu querido amigo, para qualquer instrumento. Quer uma dica? Percussionista. O percussionista, quando você vai gravar conga, você tá aqui, ó. Ele tá tocando na maciota. Ele se empolga, meu irmão. Ele vai enfiar na mão e percussionista bom é percussionista que enfia a mão. E eu tiro por mim, eu arranho percussão, nunca... Não, minto, já toquei percussão profissionalmente, porém, isso serve muito para mim também. Então, aquecer é uma coisa, quando você está metendo o pau é outra completamente diferente. Quando você está falando de baterista, idem. Enfim, quando você tem, sei lá, até um teclado, a pessoa se empolga, faz alguns outros tipos de solo, improviso. Então, assim, via de regra, na hora do vamos ver vai ser mais alto do que essa passagem. Então vamos lá, o item 4 é melhorar a microfonação. Eu até coloquei aqui, se a técnica de microfonação é importante, se tratando de voz é muito importante. O que é que eu quero dizer com isso? A técnica de microfonação, ela é importante para qualquer coisa que você vai gravar. Agora mesmo a gente está comentando sobre gravação de voz, gravação de percussão, gravação de bateria. Assim como essa sacada
do nível de ganho, vamos dizer assim, um ganho um pouco mais quente, o nível de sinal um pouco mais quente, o nível de sinal um pouco menos quente, você, com a técnica de microfonação, segue a mesma coisa. Porém, quando se trata de voz, ela é levada assim numa potência muito, muito maior. Então é algo que realmente é muito importante se ter em vista. E aqui eu selecionei algumas dicas de técnicas que você pode somar na sua gravação de voz. Uma é o uso de pop filter. Para quem não sabe, pop filter é esse equipamentozinho que a moça tá quase dando um selinho nele. É um equipamento que é uma armação de metal ou de plástico com uma malha, ou uma malha de tecido ou de metal. Lembra muito aquelas meia calça, né? Até uma dica para quem tiver realmente sem grana e tem aí alguma meia calça furada, perdida dentro de casa, então é uma boa pegar um aramezinho e colocar, já é uma saída. E usar isso facilita muito, muito a hora da gravação. Por quê? Porque toda vez que a gente fala os P's, B's, T's, isso daí gera uma quantidade de ar muito maior do que as nossas outras letras, tanto vogais quanto consoantes. E isso daí, essa massa sonora bate na cápsula do microfone e gera uma sensação de grave, de b, b, p, p. Então, às vezes, você está gravando uma voz e tem aquele pá, pá, pá. Então, que é o que o pessoal de língua inglesa chama de pop, pop. Então, pop. Bonitinho. Então, só o ato de você colocar o pop filter é muito importante, porque vai fazer que você não tenha esse tipo de som. Porque na hora da pós-produção, às vezes foi o melhor take e vai lhe gerar um problema muito sério que não vai dar para tirar. O Eric Calder mandou agora: tá massa essa aula, valeu. Pô, meu irmão, eu que agradeço o feedback aí. E vamos lá que a gente ainda tem mais aula pela frente. E aí, só de você usar esse pop filter já dá para segurar toda essa massa, porque esse som, ao bater na malha ou de metal ou de tecido, ela é dissipada. Porém, não há alteração na nota que você está cantando, então você consegue cantar com muito mais clareza e você tem um material muito melhor para você tratar na sua pós-produção. Lembrando que uma coisa muito, muito importante, ela está muito próxima, mas não está tocando no pop filter. E o microfone tem que estar na mesma vibe. Ele tem que estar pertinho, porém nunca tocando no pop filter. Porque não adianta posicionar ele se você está posicionando ele de uma maneira que não é legal e vai livrar um problema, pois gerar outros problemas. Porque ao bater essa massa sonora, ele vai vibrar e pode vibrar até o microfone, e se for um condenser bem sensível, vai gerar dor de cabeça para você. Outra coisa é testar a distância. Normalmente, eu uso da cápsula do microfone para a boca da pessoa que está cantando um palmo. Porém, não um palmo, cadê aqui? Esticadão. Um palmo mais ou menos assim. Seria o equivalente a uns 15 centímetros. 16 centímetros, por aí.
basicamente, nem sei quantas polegadas são, mas é uma média que eu acho bem legal. Por quê? Porque se você deixa muito perto, os microfones têm uma coisa chamada efeito proximidade. Então, quanto mais perto, mais efeito proximidade vai ter. Pô, Renato, mas o que é o efeito proximidade? É um efeito, é uma característica que os microfones têm, que quanto mais próximo do microfone, quanto mais próximo a fonte sonora tiver desse microfone, mais grave ele vai conseguir captar. E quanto mais distante, menos grave. Então, se você está muito pertinho, sabe, coladinho mesmo, você vai ter uma quantidade de grave muito grande que talvez não seja interessante para o tipo de gravação que você está fazendo. Aí você pode me perguntar, mas Renato, e música ao vivo? Ou até o Marcão mandou aqui o velho SM58 da Shure. Shure é demais, é realmente... A Shure é uma marca que eu gosto muito. AKG é outra, Neumann é outra. A gente tem várias marcas bem legais, mas a Shure principalmente para música ao vivo, então palco ou na nossa realidade hoje live, é bem legal. Então, quando você canta, você pode até estar encostando no globo, porém, existe uma distância do globo para a cápsula do microfone, a bobina, se tratando de um microfone dinâmico de bobina móvel, e ele, por ser um microfone dinâmico, de bobina, ele é mais duro, então você precisa de uma pressão sonora maior para ter esse efeito proximidade, mas ele também existe. Você vai sentir mais esse efeito proximidade em microfones condensadores, porque eles são mais sensíveis. Então é muito importante você testar. A minha média é ali 15 centímetros, mas testa com 5 centímetros, testa com 25 centímetros, vá testando e vendo qual é o melhor local. Exemplo, eu testei com o meu microfonezinho de lapela. Até tem uma regra do lapela de fazer um L. Quando você faz um L aqui, tipo assim, aí é a distância massa para o lapela. Até o Marcão mandou agora, 1 polegada equivale a 2,5. Então, cadê aqui? Exatamente, então daria, cada polegada 2,5, 6 polegadas. Então é uma técnica até que a galera gringa usa e eu acho que é um ponto de partida legal. Você ir dessas 6 polegadas ou, como nós somos brasileiros e não usamos medidas imperiais e sim a norma métrica mundial e também da ABNT, que é centímetro, metro, então nos 15 centímetros. E aí você, testa até com a trena. É legal, eu ando muito com a trena. A minha tá guardada aqui no armário, mas eu sempre tô com uma trena quando eu vou fazer ou gravação em estúdio, ou live, ou show ao vivo, é minha amiga companheira. Valeu aí, Marcão. Mais uma vez, juntinho aqui nessa troca massa. Vamos lá. Então, dá uma testada. Em alguns momentos, pode ser que você queira vá fazer algo mais intimista, com volume mais baixo, então seja mais interessante estar um pouco mais próximo. Talvez você queira algo mais explosivo, então pode ser um pouco mais distante. Então, teste. E outra dica muito importante, quanto menor a distância, menos ambiência você tem, e maior a distância, mais ambiência. Por quê? Porque você, para deixar o sinal quente, você vai ter que dar mais ganho. E quando você dá mais ganho, vai vir mais voz, mas também mais ambiência. Então é bom você
sacar isso na distância. E outra coisa é testar o eixo. Normalmente, quando a gente canta, a gente bota o microfone, ó, aqui na frente. Porém, é interessante você testar eixos laterais, eixos mais para cima. Por quê? Porque quando você tá com a cápsula exatamente na frente da boca, todo o ar ele segue reto. Então, você tem uma capacidade maior, tanto desses pops, que pode ser resolvido com o pop filter, porém, quando você tira do eixo, você dá uma diminuída nesses pops, independente do pop filter, mas uma coisa muito importante, dá uma melhorada nos S's. Então, aquela sibilância que às vezes fica muito chata, você só mudar um pouquinho o eixo dá uma facilitada. Eu estou sem nenhum microfone aqui, mas eu posso usar o celular. O que normalmente a pessoa gravaria assim, normalmente eu coloco mais assim. Então ele virado para a boca, mas no ângulo um pouco mais de cima, porque a cápsula está virada diretamente para a boca, porém o fluxo de ar está seguindo reto. Então com isso você tem menos pop e uma sibilância bem menor em relação às outras letras. Então, os SDFs são muito mais de boa. Ah, Renato, mas na pós eu posso usar um de-esser. Pô, para que você usar na pós algo que vai modificar seu som se na gravação você pode só de colocar o microfone um pouquinho para o lado ou um pouquinho para cima, você vai resolver. Então, se você tem muito problema de sibilância, teste mudar o eixo. Pode melhorar muito a qualidade da sua voz e algo que você poderia até trabalhar na pós-produção, você não vai ter que ter esse trabalho. Ou seja, sua produção vai ficar melhor, mais rápida e mais barata. A Fernanda mandou palminha. Muito obrigado aí, Fernanda. Sempre chegando junto aqui. Gratidão. O Luan mandou, a internet caiu na hora que eu ia tirar uma dúvida. Não sei se falasse a diferença de pop filter para aquelas meias, não sei o nome. Aquela que eu te dei. Ah, tá. O que o Luan falou é a diferença de pop filter para a espuma que vai em cima do microfone. Então, a espuma, ela serve para coisas semelhantes, mas quando essa espuma está em um ambiente externo, ela serve também para vento, não só o da boca, mas para outros tipos de vento, porém ela altera o som mais do que um pop filter. Então por isso que você não vê esse tipo de espuma em gravação musical com condenser, você vê muito mais pop filter. Porém, se você usa em microfone dinâmico, podcast, rádio, é algo que talvez não faça tanta diferença, e ao invés de você usar um pop filter em um microfone dinâmico, vamos dizer assim, você pode usar uma espuminha daquela, é bem legal. Quando vai para uso em podcast, eu prefiro usar espuma do que pop filter, principalmente em microfones dinâmicos. Felipe Paninho, opa, meu querido Raul. Aê, Movel, dica massa essa do posicionamento, tô por aqui. Pô, que massa, é muito bom você estar aqui conosco, meu irmão, seja bem-vindo. O Marcão mandou a famoso Indie, é exatamente isso. E o Indie, vento. Então, ela surgiu principalmente para retirar vento
e a partir daí evoluiu para aquelas Priscilas ou Dead Cat, que são aquelas, como é que eu posso dizer, aquelas proteções que a gente vê muito em microfone boom de audiovisual, aí tem até uns ciclones hoje em dia, aí é sempre a evolução tecnológica. E aí, vamos agora para vocês, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, que estão online aqui comigo. Vamos ter a nossa dica extra. E a nossa dica extra, ela vai exatamente para pós-produção, saindo um pouquinho do processo de gravação propriamente dito e indo para a parte de pós. É muito interessante você ter ideia como usa e de preferência até dominar essas ferramentas, porque antes de ir para a mixagem, pensando num processo mais de edição sonora, pode te salvar. Então, mesmo independente das salas, por mais tratadas que elas sejam, você usa os melhores equipamentos, você ainda pode ter alguns problemas para resolver. Então, qualquer equipamento ele tem um ruído. Então, provavelmente você precise tirar ruído de equipamentos. Exemplo, o ar-condicionado. Bem que a dica melhor de ar-condicionado é desliga. Deixa gelando no talo e aí na hora de gravar você dá uma desligada e fica no calor mesmo. Aqui eu tô num calorão com as iluminações, mas é melhor do que estar com ruído chato. Então, esses plugins podem resolver realmente várias coisas. Então, ruídos de equipamento ou de ambiente. Então, muitas vezes, não sei se com lapela vai dar para captar, mas antes de falar a gente faz um... Não, é óbvio que eu estou fazendo exacerbado para dar para captar. Mão. Às vezes é pequenininho, porém fica como se fosse de boca seca. Falando em boca seca, dá a minha hidratada aqui. Então, fica essa boca seca e vai gerar alguns problemas, uns cliques, até os próprios bops, né, os Ps, os Bs. Então, quando você tem ruído da boca, você consegue tirar com esses softwares. Outra coisa, ruído de equipamento e de ambiente. Esse lapelinha, por exemplo, ele tem um ruídozinho chatinho que é dele. Então, eu agora mesmo eu estou usando um pluginzinho, não sei se antes eu lembrei de falar, mas eu estou usando para dar uma tiradazinha no ruído, que é bem pequenininho, e toda vez que eu vou gravar alguma coisa com ele, eu sempre uso na pós um denoise, um voice denoise, para tirar esse ruído e a voz ficar isolada, ficar limpa. É bem interessante. Ah, esqueci um ar-condicionado ligado, ou tem um ruído de chuva, ou dos carros passando, sendo uma coisa constante. Esses softwares de restauração de áudio vai poder com certeza te ajudar. Outra coisa, reverberação descontrolada. Tem alguns plugins que dá para você tirar reverb, secar um pouco a sala. Então dá para fazer também. Porém, uma dica de ouro: eles não são perfeitos. Então, quanto maior for a necessidade de retirada, mais perceptível essas ferramentas vão ser. Então, uma coisa é você tirar um ruídozinho bem pequenininho que está lá no fundo. Isso é uma coisa. Então, ele vai tirar que você nem vai sentir. Porém, se o ruído for muito alto, ele vai ter que tirar tanta coisa que vai impactar na sua voz. Então, nunca usem
essas saídas de pós-produção como regra. Isso daí é exceção se algo lhe passou na sua gravação. Mas sempre fique atento, porque é muito melhor, mais fácil e mais barato resolver na gravação do que deixar para resolver na pós. Porém, se na pós não tiver outra situação, você tem esses equipamentos. E aí, o Luan até mandou agora, vazamento de metrônomo também é muito comum. Eu prefiro resolver na gravação. Então, exemplo, toda vez que eu vou gravar algum artista, eu gravo, boto o metrônomo, gravo, e depois eu gravo só um trechinho e dou uma escutada, coloco um volume no talo, confiro se o metrônomo está vazando, e aí eu tento puxar, esticar para diminuir esse metrônomo e ele não vazar. É muito melhor trabalhar na mix um áudio que não está com vazamento de metrônomo do que estar com vazamento de metrônomo e ter que usar essa ferramenta, porque às vezes ela vai impactar em outras coisas. Então, se você já pegou essa gravação de outra pessoa que está com vazamento, ou se você não percebeu, tá tudo bem. O Luan até mandou agora, dá para tirar com RX, com o Isotope RX dá para tirar. Porém, eu preferiria que você tivesse óbvio, se é o que eu faço, né? Se fosse dar uma dica para vocês, preste muita atenção do que resolver na pós. E você também, como músico, se você for para um estúdio, dá uma conferida. Quando botar um clique, se você sentir que esse clique está muito alto, pergunta para o técnico. E aí, técnico? E o clique? Está de boa? Está vazando? Se quiser dar uma diminuída, a gente pode dar uma diminuída. E aí, vocês se ajudando, o produto final vai ficar bem melhor. E aí, o Luan até já deu um spoiler que já tinha aqui no slider. Se for dar dica de 2 pacotes, tem um pacote da Waves, o Restoration, e, tomara que meu inglês esteja legal, o Restoration, e o Isotope RX. Eu particularmente uso o RX da Isotope, não gosto muito. Eu até tenho esse pacote da Waves, porém eu prefiro as ferramentas da Isotope. Eu acho mais intuitiva e mais fácil de resolver. E aí, galera, abrindo para perguntas. Então, galera que está online, o Marcão aqui sempre interagindo muito bem, sempre perguntando, o Luan também. Então, quem está online aí, que ainda não perguntou, que quiser mandar alguma pergunta sobre qualquer parte dessa live ou até alguns outros assuntos que não fuja tanto do tema, a hora é agora. O Luanzinho mandou agora. Geralmente, quais timbres de metrônomo vazam menos? Os mais agudos ou os mais graves? Eu vou ser muito sincero com você, meu irmão. Eu só uso o marimba. Então, que ele é mais agudinho. É muito difícil eu usar o metrônomo com timbres mais graves. Eu particularmente nunca usei. Então, eu não tenho experiência se vazaria mais ou menos. Eu deliro que os graves deem para vazar mais. Por quê? Por causa da nossa audição, a gente tem uma tendência a escutar mais agudo com mais facilidade do que graves. Então, para você escutar um grave legal, você tem que dar muito mais volume do que você escutar um agudo
Legal. Dessa forma, e outra coisa, dependendo da nota do grave, pode embolar com baixo, pode embolar com bumbo, com tons, com outras regiões ali que fique mais confuso. Então, para ficar mais na cara, você precise dar mais volume ainda. Então, eu deliro por essas questões que o agudinho é mais difícil de vazar. Porém, qualquer coisa alta vai vazar. E também se você não tiver fones que isolem bem. Então a dica para não vazar nem é tanto se ele é mais grave ou mais agudo, mas use headphones fechados, nunca abertos ou semi-abertos, sempre closed back, que tem uma vedação legal e um volume, o volume mínimo necessário para que o artista, como é que eu posso dizer, escute com conforto. Essa é a dica de ouro. Marcão mandou aqui, fale um pouco da regra de usar delay em gravação, ou é mito? Parece que fica mais cheio com delay. Pô, Marcão, mandou muito bem nessa pergunta, que até pode ser uma dica extra, bem legal. É o seguinte, a gente, quando escuta nossa própria voz, a gente sempre escuta ela com a reverberação do ambiente. Então é muito natural a gente estar acostumado com a nossa voz com reverb. Nem tanto com delay, com reverb. Né? O delay, para quem não está ligado, a diferença entre reverb e delay o reverb como é que eu posso dizer de uma forma simples e matadora? O reverb é o prolongamento de um som e o delay é o que seria o eco. Então, quando você entra numa igreja que fala, ele fala assim. Então, o som ele fica um pouco mais prolongado, mas você ainda escuta um som só, não escuta dois. Então, isso é reverb. Porém, quando você escuta alô, 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 você está escutando vários sons. Então, isso é delay. Então, nem tanto reverb, Marcão, nem tanto delay em gravação. Mas o reverb eu acho algo muito importante na monitoração. Por quê? Porque quando você está se escutando, você é acostumado a se escutar com reverb. Outra coisa, a voz sem reverb ela fica muito seca, com a noção muito áspera, esquisita. Quando você coloca um reverbzinho, dá uma noção mais aveludada. Então, quando você coloca na monitoração um pouquinho de reverb, fica mais gostoso de cantar, fica mais gostoso de falar. E esse mais gostoso gera um conforto para quem está cantando, para quem está falando, que pode ser uma... Como é que eu posso dizer? Pode ser uma maneira de deixar essa pessoa mais à vontade e esse à vontade gerar uma performance bem melhor que vai impactar num take bem melhor. Então você chegar e colocar no fone de ouvido um pouquinho de reverb, eu acho que é algo bem interessante para gerar um ambiente melhor. O delay já não tanto para a gravação, porque dependendo, se você perder a mão, pode ser que atrapalhe mais do que ajude. Então, eu particularmente não costumo usar delay na monitoração, só reverb. Agora, na gravação, eu gravo seco, o mais seco possível, o mais plano possível, porque na pós na pós eu vou fazer as alterações de equalização de tudo que eu achar melhor. Principalmente porque não necessariamente vai ser eu
que vou mixar o que eu estou gravando. Então, às vezes, se eu dou no máximo uma equalizada muito leve para tirar, sei lá, um som de caixa de sapato do bumbo ou de algum tambor, mais voz mesmo, eu prefiro gravar ela o mais plano possível e sem compressão, sem efeito, porém no monitor eu dou uma comprimidazinha e dou um reverbzinho. Beleza, Marcão? Consegui te elucidar a tua dúvida? Qualquer coisa, manda aí sua dúvida, pergunta de outra maneira que eu chego junto. Eric Caldas, para dar mais ganho na Master, qual é a dica? Porque eu noto, mesmo captando quente, a Master fica mais baixa que gravações profissionais. Eric, existe uma cadeia de sinal de vários elementos. Então, a primeira coisa da cadeia que você tem que atentar é gravar quente, o mais quente possível, sem clipar. Uma vez que é feito isso, vai ter que passar por outros momentos. Mas a dica que eu te daria é uma mix que esteja num volume bom. Vamos dizer, como é que eu posso te falar isso, meu irmão? Existe uma guerra pelos volumes e não necessariamente o muito alto é a melhor opção. Porém, quando você vai para alguns estilos pré-determinados, como sertanejo, como pop, você vai ter que, via de regra, fazer um trabalho dentro daquele padrão estilístico, o padrão do estilo, senão você vai estar fora do padrão e não vai ser legal. Dessa maneira, qual é a diferença? Quando a galera de mix profissional vai mixar, a mix já chega alta na master. Existem até algumas técnicas que você usa e até algumas brigas. Na mix é para colocar plugin no master? Não é. Eu nem vou entrar tanto nesse mérito, porém, dá para você construir sua mix de uma forma que o resultado final seja um volume bom e aí você não vai precisar dar tanto punch na master. Você só vai dar aquele cheirinho para chegar mais junto ao que é esperado pelo estilo. Mas e como você faz isso? Meu irmão, testando, treinando muito sua mix ou mandando para alguém já pró resolver. Porque quando, independente da cadeia que você fizer na gravação, tudo gravado bem quentão, se a estrutura na mix deixar uma mix baixa, vai ficar complicado. É mais ou menos a mesma regra dos elementos da restauração. Se você tem muito o que fazer, a possibilidade de não ficar legal é maior. Porém, se você tem que dar só uma besteirinha, vai ficar foda. Então, essa seria a minha dica para você. Beleza, Eric? Selassie Studio. Desculpa se eu estou pronunciando de uma forma errada, mas vamos lá. Se a quanto já gastou comprando um mic condensador sem uma sala tratada? Existe uma possibilidade de gravar gambiarras ou só na pós dá para resolver? Ou já era? Compra um dinâmico. Eu vou lhe dar um exemplo meu agora. Esse meu lapela, ele é um condensador omnidirecional, ele é bem sensível, é um microfone da Audio-Técnica, bem legal, ele tem suas limitações, o ruído dele é meio chatinho, mas para mim ele serve muito bem e minha sala ainda não está devidamente tratada. Eu não sei se você pegou o início quando eu falei disso, eu já estou com um projeto, tudinho pronto, feito até por especialista, porém eu vou deixar para eu fazer
todos os difusores, todas as armadilhas de grave, todos os painéis, eu montar e eu vou gravar isso e fazer uma série no canal. Então, porque eu quero divulgar eu quero divulgar a parte do mapa, a parte estrutural do papel, para vocês também poderem executar. Então, agora aqui eu tô com colchão, toalha e tapete. Em Olinda, no meu outro estúdio, eram vários colchões que eu tinha e dava para gravar com um microfone condensador. É perfeito? Não, não é perfeito, porque ainda fica descontrolado acusticamente em questão das frequências. Você não deixa a resposta de frequência da sala plana. Serviria para gravar qualquer coisa? Não, não serviria. Porém, dá para gravar muita coisa. E se eu fosse esperar ter uma sala perfeitamente gravada acusticamente, a gente não estaria trocando uma ideia agora, sabe? Então, bota para lascar, bota quente e faz. Tem gambiarra? Olhe, tente minimizar ao máximo as superfícies duras do seu home studio. O que você puder botar de toalha, tapete, almofada, colchão, sofá, arara com roupa, se tiver guarda-roupa, deixar a porta aberta para as roupas darem uma segurada na reverberação. Se for um ambiente silencioso, deixa uma porta aberta, que até no cálculo de coeficiente de absorção sonora, uma porta aberta, uma janela aberta é 100% de absorção. É como se naquela área absorvesse o som em 100%, porque o som vai-se embora, ele não bate e volta. Né? Então, se o ambiente for silencioso, dá para fazer isso. E aí, com isso, você vai dando uma matada nessa reverberação descontrolada. Porém, se tratando do MacGyver, tratando da gambiarra, vamos dizer assim, eu acho interessante você testar. Teste, grave, posicionamento de colchão, posicionamento de toalha, eles mais perto, mais longe, e aí ver o posicionamento dentro da sala e aí ver qual é o melhor local para você gravar, sabe? Dê uma olhada sobre o padrão polar desse microfone, os omnidirecionais, ou seja, aqueles que captam o som de todas as direções, geralmente captam mais ambiência. Um cardioide, que ele é um microfone mais direcional, ele capta só do som que está vindo da cápsula, eles captam menos ambiência, e aí com isso você vai dando uma matada. E aí, Felipe Paninho, meu eterno Felipe Hall, mandou efeito e Ruth Lemos. Sim, Ruth Lemos, sanduíche ishi, o delay. Até, para quem não sabe, é um meme muito antigo da internet, que a nutricionista estava sendo entrevistada, só que ela estava escutando a própria voz, e aí ela não conseguia falar, não conseguia... E se não consegue falar, não vai conseguir cantar. E fica, vocês precisam saber, que até o sanduíche ishi. Então, o delay, se não for muito bem feito, pode gerar problema aqui. Vamos botar... A explicação foi boa, mas me refiro no pós. A galera diz que tem que pôr na mix. Marcão, me desculpe, meu irmão, não entendi sua pergunta. Você está falando botar delay na mix? Pô, delay é legal de colocar na mix. Eu gosto de colocar um delayzinho em voz. O que acontece, meu irmão? A única regra é que não existe regra. Então, existem algumas técnicas que a galera normalmente usa. Então, digamos, existe compressão paralela. Então, compressão paralela você vai usar para algumas coisas, para outras não.
mas o que eu acho interessante é você testar, porque quando você testa, você pode escolher o que é melhor para você, mas dependendo do instrumento, delay sim fica bem legal. O Luan, esse reverb de monitor do músico, como faz para não gerar latência, nem travar o computador, pois em geral os plugins de reverb são pesados. Aí, meu irmão, você tem que usar o reverb mais leve possível. Se você estiver usando Pro Tools, tem o reverb do próprio Pro Tools, só para dar um cheirinho ali. E aí você mexe no tamanho de buffer para você deixar, se tratando de gravação, um menor tamanho de buffer, com isso diminuindo a latência ou melhorando sua máquina. Seria as dicas, e dependendo do seu computador, infelizmente, você não vai conseguir gravar, e aí é uma limitação técnica. Dependendo do seu computador, você não vai conseguir gravar com reverb, e aí é uma limitação técnica da sua máquina, que infelizmente não dá para fazer tudo. O percuteria.com mandou uma mensagem, mas não está aparecendo aqui para mim. Eric, massa, Renato, saudade de fazer aquele som ao vivo. Pô, meu irmão, muita saudade de vocês também. Porém, tô ligado que tem show marcado aqui para São Paulo quando essa loucura sanitária que a gente está vivendo segurar. Então, já tô por aqui. É só chegar junto, que sou técnico de vocês. Vamos lá. Luan mandou um... Mesmo como tu fala, feito é melhor que perfeito. É isso aí. Wilker Percuteria. Pô, Wilker, mais uma vez aqui. Pô, que massa, meu irmão. Salve, Renato, beleza? Gostaria de saber dicas para mix de voz, equalizador, reverb, compressão, etc. Obrigado por mais essa aula. Pô, eu que agradeço você estar aqui dando o teu tempo para a gente estar trocando esses conhecimentos, né? Que a possibilidade da live, essa troca, não é só eu falando para vocês, é vocês também falando para mim, e aí a gente, ao mesmo tempo, tá aqui como se estivesse numa sala, né? Wilker, vê só. Dica de mix de voz, EQ, reverb, compressão. A maior dica que eu poderia te dar agora, para uma dica só, até porque a gente já está em 1h50 de live, e aí vamos já encaminhar para os finalmente, seria gravar bem. Quando você grava bem, sem ruído, com uma estrutura de ganho bem feita, com um som bem quente, com um pré limpo, um microfone flat, num ambiente bem tratado, você vai ter muito mais facilidade na sua mixagem. Então você vai precisar usar menos equalizador. Quando você precisar comprimir, você vai ter menos problema de vir junto com a compressão elementos que você não acha legal. Quando você for colocar reverb, não vai somar com o reverb que já tem na sua gravação, e aí você vai poder usar o reverb controlado do jeito que você quer. Então, se fosse para uma dica só disso, seria grave muito bem. Porém, depois eu posso fazer uma live mais voltada para mix, bem que o nosso foco é gravação, mas eu noto que a galera sempre quer saber de mix, eu posso depois fazer um pouco mais sobre isso. Muito massa, Renato, sou fã do seu trabalho, descobri sobre condensador assistindo a sua aula, mas já tinha comprado, vou investir no varal e toalha agora. Pô, que massa. Fico muito feliz, muito feliz mesmo, que eu pude contribuir com o teu crescimento profissional, e tamo junto, toda quarta-feira, 7 da noite, tamo aí trocando essa ideia, espero te ajudar mais e mais, e a gente tá aumentando essa nossa comunidade aqui, trocando essa ideia.
E aí, uma dica, dá uma sacada na internet, tem os painéis acústicos faça você mesmo, até uns painéis com toalha, é interessante, vai ser bem legal e também fica ligado aqui no Domínio Áudio, porque eu vou fazer essa série, deixa só a picadinha no braço vir e as coisas derem... abrir comércio, essas coisas, e dá para gravar na rua, que eu vou fazer essa gravação massa para vocês. Até aqui, Eric, esse volume que mencionei seria o dos monitores da sala de mixagem. Na escala da DAW, chega a bater algo em torno de menos 6 dB. Valeu, mano. Antes, tem que falar de estrutura de ganho. Realmente, aí a gente vai desmembrando para vários pontos, porém, eu até estou devendo para o Marcão uma parada mais voltada para a estrutura de ganho. Eu estou pensando em como é que eu posso fazer essa live sem ficar também uma coisa tão técnica aprofundada, mas uma coisa mais atraente, vamos dizer assim, onde eu fale da estrutura de ganho, mas eu consiga abarcar outras coisas. Eu estou pensando aqui como fazer e em breve eu vou falar mais sobre isso. E aí, galera, finalizando, queria a nossa piada interna da semana. Eu acho que uma hashtag bem legal seria a hashtag acústica do MacGyver. Acústica do MacGyver. Deixa eu até ver se o MacGyver se escreve assim mesmo. É assim mesmo. Acústica do MacGyver. Porque a gente falou tanto de saídas de faça você mesmo para a parte de acústica. Então eu acho que a acústica do MacGyver vai ser uma piada interna bem legal que represente essa live. Então eu vou postar uma foto com essa hashtag lá no Instagram do Domínio Áudio. Então eu queria fazer um convite, um pedido a vocês. Dá uma sacada lá no Instagram do Domínio Áudio. Vai ter uma foto com essa hashtag e comenta lá qual foi seu maior aprendizado da aula de hoje. O Selassie, desculpa se eu tô... não sei se é assim mesmo, mas o Selassie até mandou. Descobri sobre condensador na tua aula, outra aula. Então, vai lá e comenta aí dessa aula. Qual foi o seu maior aprendizado? O Marcão também. Wilker, pessoas que sempre estão aqui. O Eric que... Boa hashtag, valeu, Marcão. O Eric que chegou junto. O Felipe aqui também. Luanzinho. Então, todo mundo que compartilhou, vou postar essa hashtag. Vai lá no Instagram do Domínio Áudio e comenta qual foi seu maior aprendizado na aula de hoje. E aí também, se ainda não deu, mete o dedão no like da live. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Também na descrição e aqui tem o link para se cadastrar nas lives, para receber os e-mails, todas as lives, falando com o link da live para não perder nenhuma. E aí tá o Instagram, Facebook, YouTube do Domínio Áudio, e-mail para contato e o blog. Galera, eu queria agradecer a vocês. Eu vou ser muito sincero, no início da live eu até estava um pouquinho meio assim, mas vocês vão me dando energia. E a coisa que eu mais gosto da live é que a gente tem oportunidade de ter esse chat ao vivo, tá trocando essa ideia e a gente ainda tá pequenininho, sabe? Então a gente consegue, eu consigo ler o chat inteiro. Eu acho que daqui a algum tempo não vai ser tanta mensagem que não vai dar para ler tudo. Então vocês são
são assim, privilegiados de estar no inicinho, a gente tá trocando essa ideia, fazendo, é como se a gente fizesse uma grande roda virtual, mas mesmo assim, compartilhem, passem para as amizades, que eu tenho certeza que assim como esse conhecimento está ajudando vocês, pode ajudar outras pessoas. E, não esqueça a Fernanda, muito obrigado, Fernanda, e, pô, muito obrigado de coração, eu fico muito feliz em estar toda quarta-feira às 7 da noite aqui com vocês, então, pô, que foda, gratidão de verdade, de coração. E galera, muito obrigado. Até a próxima live, até o próximo vídeo, próxima live quarta-feira, 7 horas da noite, nesse mesmo bate-local, mesmo bate-horário. E não se esquece de chegar lá, vou tirar foto agora, postar agora no Instagram e comenta lá qual foi seu maior aprendizado da aula de hoje. E espero você na próxima live, quarta-feira, 7 da noite. Olhe, grande cheiro, fiquem com Deus, abraço e até a próxima live, até o próximo vídeo. Falou!